E aí, meninos, eu sou Dante Velloni do programa História da Arte Online e a pincelada de hoje será sobre o Renascimento. Renascimento ou Renascença. Você deve se lembrar que desde o período gótico, a cultura europeia passa por transformações fundamentais. Por exemplo, enquanto a Idade Média adotava um tipo de pensamento platônico e teocêntrico, durante o Renascimento surgirá um pensamento aristotélico e antropocêntrico, isto é, o homem é o centro do universo, diferentemente da Idade Média, que Deus era o centro do universo, por isso teocêntrico. Junto com essas transformações, vem uma mudança no âmbito da economia. Portos de Gênova e de Veneza vão trazer uma riqueza para a Península Itálica, porque a Itália, como hoje, não existia ainda, uma riqueza que formará, uma riqueza que transformará homens comuns em milionários, os novos burgueses. Essa nova economia, ou uma economia pré-capitalista e moderna, podemos dizer assim, porque o Renascimento é o primeiro período considerado moderno, e não vamos confundir com o modernismo do início do século XX nas artes. O Renascimento do século XV e XVI se fortalece com as grandes descobertas, a exemplo da descoberta do Novo Mundo, América e Brasil. Portanto, a associação entre Renascimento e descoberta da América e Brasil deve ser imediata. É uma forma de você não esquecer quando que aconteceu o Renascimento, isto é, 1500 para ser redondo. Um outro aspecto também é que o homem começa a aceitar os resultados da ciência e, ao mesmo tempo que esses resultados surgem, o homem começa a questionar o dogma religioso e a ciência e passa a aceitar tanto a religião, os dogmas religiosos, quanto a ciência e suas descobertas. Vamos nos lembrar, por exemplo, de outras descobertas em outros âmbitos. Por exemplo, a bússola, a pólvora na Europa, o astrolábio, para que pudessem navegar à noite, e também a caravela, porque sem a caravela eles não teriam chegado até a América. Toda essa riqueza, essa transformação de pensamento do século XV e XVI, vai surgir um personagem interessante, que é o Mecenas. Quem é o Mecenas? O Mecenas é o novo rico daquela época, é o burguês que acumulou dinheiro, mas que não trazia lastros culturais dos seus antepassados. Portanto, ele não trazia uma bagagem cultural. Portanto, ele precisava acomodar-se naquele novo meio que começa a frequentar, também no aspecto cultural. Se socialmente ele já estava bem integrado por causa da economia, religiosamente estava bem diante do clero, que ele colaborava com o clero, ele precisava também estar bem no âmbito cultural. Portanto, esse homem passa a ser um mecenas. Um mecenas é um patrocinador e ele passa, portanto, a patrocinar artistas a produzirem obras do seu gosto e não do artista, encomendas. Você pode observar nessa obra do Van der Weyden, que estamos vendo agora, na qual o sujeito que segura as pernas de Cristo na sua deposição é exatamente o homem que encomendou a obra. Isto é, há uma distância, há uma diferença aí de 1500 anos entre a morte de Cristo
e a produção dessa obra. Outro grande artista patrocinado pela família Medici foi Michelangelo. Michelangelo, que produz esculturas espetaculares em mármore como esta. Vejam, Pietà, ele era muito jovem quando produziu esta escultura. Um outro exemplo de escultura de Michelangelo é o Davi. Seu Davi, que tem 4 metros de altura, numa única peça de mármore. A sensação de estar próximo de Davi, de 4 metros de altura, me trouxe, quando estive diante dele, uma sensação de pequenez, uma sensação de que aquele grande mito, além de poderoso dentro da própria mitologia, ele era uma massa de mármore que me fazia sentir-me pequeno diante dele. Mas Michelangelo não foi só escultor, foi pintor e arquiteto. Na pintura, nós conhecemos bem o teto da Capela Sistina, espetacular, Deus dando vida ao homem. A produção de Michelangelo é tão extensa, tão grande, tão maravilhosa, que nós precisaríamos de um pouco mais de tempo para poder apresentá-lo melhor a você. Um outro grande gênio renascentista é Leonardo, que também exigiria da gente um longo tempo para apresentá-lo. Mas vou tentar aqui dar uma pincelada na sua obra. Leonardo, tão conhecido pela sua pintura Mona Lisa, espetacular, um tratamento de luz e sombra excepcional. Por que você acha que Mona Lisa é tão famosa? Muitas pessoas vão no Museu do Louvre, onde ela está, e acham que ela é um pequeno quadro e que não veem tanta importância nela. Mas observem a luz e sombra que Leonardo conseguiu nas modelações de sombras e luzes no seu rosto. Outra curiosidade, você observa na Mona Lisa, é que ela não tem sobrancelha. E isso causa um certo estranhamento. Além de que os seus olhos fixados no observador criam um fenômeno que acontece com qualquer fotografia que você fotografa o modelo olhando para a câmera. Todos, em qualquer situação geográfica, vão sentir que a figura está olhando para você. E é o caso da Mona Lisa. Leonardo não foi só um artista, Leonardo foi também artista. Foi muitas coisas, entre elas um estudioso da anatomia. Vocês podem observar nesses desenhos que ele não fez com o intuito de obra de arte, mas sim como ciência, onde ele abre um corpo humano para descrever como que é um útero, como que se comporta um bebê dentro da barriga da mãe, o que jamais havia sido feito. Isso era tão perigoso para ele nos anos 1500 que ele precisou escrever ao contrário com o espelho para que ninguém entendesse as observações que ele fazia. Olha, eu acho que você percebeu que esse amplo universo que abrange todo o Renascimento é tão maravilhoso que não caberia numa única pincelada. Mas eu espero que nosso encontro de hoje tenha te instigado a se aprofundar mais na história da arte, tão maravilhosa. É isso aí, meninos. Nos veremos na próxima pincelada. Até lá!